Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, chegando em Natal, Rio Grande do Norte e também em Maceió, através da Band, e ainda em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube. Hoje vamos conversar com Eduardo Guimarães, editor do blog da Cidadania, que já está no ar há 15 anos e tem muita história para contar. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Prazer estar com vocês, Robson. Um abraço para os seus telespectadores. Prazer tê-lo conosco, Eduardo. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você conte um pouquinho da história, né? Por que resolveu iniciar essa participação na vida política do país, escrevendo um blog, tomando posições que geraram muitas polêmicas ao longo desses 15 anos? Bom, na verdade, eu sempre me interessei por política e eu gostava muito de contribuir para colunas de jornal, essas colunas de leitores. E chegou um momento em 2005, que já era o segundo ano do governo Lula, e que eu inclusive atuava como comerciante, atuava no comércio exterior, mas eu nunca descuidei de escrever alguma coisa, publicar em coluna de leitor de jornal, aí já estava publicando alguma coisa na internet. Me sugeriram que criasse um blog no UOL, que eu tinha uma conta do UOL, então eu criei o site no UOL, comecei a escrever, eu escrevo, modéstia à parte, eu escrevo direitinho, tal, e começou a vir gente. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais, mas sempre com essa atividade como uma coisa paralela, um serviço público, algo que eu fazia sem interesses comerciais. E continuei fazendo isso, faço até hoje, só que ao longo do tempo isso foi crescendo. Talvez porque houvesse antes e agora uma carência de vozes que falem coisas que as pessoas, muitas vezes, o que me dizem muito é o seguinte: você fala coisas que eu queria dizer, só que às vezes eu não sei exatamente como dizer, mas quando você fala, você está dizendo alguma coisa que me representa. Eduardo, e ao longo desses 15 anos, eu gostaria que você pudesse relatar, digamos assim, o fato mais marcante e mais turbulento pelo qual você passou. E parece que envolve, inclusive, um problema direto com, na época, o juiz Sérgio Moro. Sim, houve vários momentos, porque concomitantemente o ato de escrever no site e tal, eu comecei a promover atos políticos, protestos contra causas pontuais, representações. Por exemplo, em 2008, eu representei contra toda a imprensa por fazer alarmismo do negócio da febre amarela, porque ali um monte de gente começou a se vacinar, porque a imprensa começou a falar que havia uma epidemia tal de febre amarela e não havia, só que começou o pessoal a procurar centro de vacinação e se vacinar em massa, muitas vezes sem precisar, e aí como a mídia falava que estava tendo uma epidemia, teve gente que entrou 3 vezes na fila de vacinação, seguida. Aí entrou em choque anafilático e morreu, de reação diversa à vacina. Aí eu representei o Ministério Público para investigar e o Ministério Público acolheu a minha representação contra toda a imprensa. Globo, Folha, SBT, Record, o que você imaginar, eu botei tudo. Porque todos estavam fazendo uma coisa, tinha alguma coisa em relação ao governo Lula, de criar uma baita pandemia, está retornando a febre amarela urbana, que já tinha sido erradicada havia 60 anos. E as pessoas começaram a se vacinar loucamente. Resultado, ao fim de janeiro de 2008, tinha morrido mais gente de reação adversa da vacina do que de febre amarela, ao fim de fevereiro de 2008. É uma loucura o que fizeram, foi uma mortandade, assim, por irresponsabilidade da imprensa.
Só que depois aí deram um jeito de abafar, tal, mas a investigação chegou a ser aberta através de... Nós fizemos manifestações, juntamos gente, fizemos representação, milhares de pessoas assinaram essa representação. Depois, em 2012, o Lewandowski teve a coragem de absolver gente no mensalão, como o José Dirceu, por exemplo, porque ele não concordava com o que estava acontecendo. Eu fiz um desagravo a ele, que foi assinado por 5.000 pessoas, artistas, intelectuais, ex-alunos do Lewandowski, personalidades diversas. A sua voz sumiu, eu acho. Digo, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, né? Lewandowski. Aí o ministro Ricardo Lewandowski, ele me pediu para ir a Brasília, me recebeu no gabinete dele. Aí a gente começou até a ter uma interlocução, tal. O Lewandowski é uma pessoa muito séria, sabe? Um homem muito sério. Eu tive a honra aí de poder levar para ele em mãos um desagravo que eu fiz para ele, porque ele começou a ser agredido na rua por ter tomado uma decisão que tinha gente que não aceitava. E aí eu promovi no site um desagravo a ele, mais de 5.000 pessoas assinaram ali essa petição desagravando ao Lewandowski. Depois fui a Brasília levar para ele. E aí cheguei em 2016, eu recebi também uma informação de uma fonte de que o Lula ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato. E ia ser preso, ia ser levado para depor, ia ter sigilos quebrados. E essa pessoa conseguiu toda a decisão do Sérgio Moro fazendo isso, e que ia levar o Lula para depor lá no aeroporto, tudo aquilo que aconteceu em 2016. Em 4 de março de 2016. E só que eu publiquei no blog, era para acontecer uma semana antes. Aí a Polícia Federal, quando o meu blog publicou, denúncia, o Lula vai ser alvo da 24ª fase da Lava Jato, as empresas ligadas a ele que vão ser investigadas, as pessoas são essas, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e dei até o número da decisão do Moro. Que foi tudo para mim. Aí eles tiveram que adiar a operação, fizeram de surpresa uma semana depois, e aí foram para a Globo News dizer que iam pegar o blogueiro que vazou aquela informação e iam prender e processar, nessa ordem. Interessante. O Sérgio Moro, na época, o juiz podia vazar informação, mas um blogueiro exercendo a liberdade de expressão, opinião e pensamento não podia vazar nada, né? Quem é jornalista que segura informações que existem no mundo, né? Não, ele falou, inclusive, porque falaram para ele, não, mas não pode prender. Ele falou, não, pode prender porque ele não é jornalista. Realmente, eu não sou formado em jornalismo, mas no Brasil, desde 2009, por decisão do STF, você, por exemplo, é sociólogo e está fazendo jornalismo. Eu sou administrador, então eu não preciso ser formado em jornalismo. Então, ele não queria me dar o sigilo de fonte. Eu sei que eles foram atrás de todas as minhas fontes e conseguiram descobrir. E um ano depois, 21 de março, um ano e algumas semanas depois, 21 de março de 2017, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal invadiu a minha residência. Estava lá, dormia com a minha esposa, com a minha filha, que inclusive a minha filha, minha quarta filha, que é a que ficou, que era ela é, né, especial, tem paralisia cerebral, foi um problema sério na minha casa, sabe, tumulto, a família toda apavorada, e me levaram para depor, começaram a me interrogar sem meu advogado, até que todo mundo aí ficou sabendo, olha, o Eduardo Guimarães foi levado, começou a ter repercussão no Congresso, tribuna da Câmara, tribuna do Senado, a organização Repórteres Sem Fronteiras emitiu nota, ministros do STF falaram, muitos deputados, muitos senadores, jornalistas da grande mídia protestaram, Reinaldo Azevedo protestou,
teve Noblar, protestou. E depois de todo esse tumulto, né, essa invasão literalmente, esse abuso de autoridade, como é que você se sente tendo visto que, pouco tempo depois, Sérgio Moro se transformou em ministro do governo de Jair Bolsonaro? Então, Robson, é aquela coisa. Desculpa, eu comi aqui o negócio. O negócio é o seguinte, o Sérgio Moro, naquele mesmo momento que ele fez que ele determinou aquela ação contra mim, ele estava me processando por um comentário que eu fiz no Twitter que ele distorceu, dizendo que ali havia uma ameaça. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas não era ameaça nenhuma. Ele distorceu, ele pinçou um trecho de uma frase, tirou do contexto e ele não estava me processando. Ele me denunciou e a Polícia Federal me intimou. E aí eu escrevi na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo me ofereceu um espaço na seção Tendências Debates, na página 3, e eu escrevi um artigo intitulado Julgado pelo Inimigo. E eu disse o seguinte, olha, Sérgio Moro está me acusando no processo do Lula de obstrução da justiça. Porém, o Sérgio Moro também me denunciou pessoalmente, como pessoa física, por eu ameaçá-lo com uma coisa que ele tirou de contexto e provei ali, que ninguém é louco de ameaçar um juiz federal pelo Twitter, né? É um negócio meio... se você quiser fazer algum mal para o juiz, você não vai escrever no Twitter, por favor, porque eu acho que não vai dar certo o teu plano, né? E aí ele teve que se declarar impedido para me julgar, e aí sem o Moro não aconteceu nada comigo, mas, claro, tumultuou, foi aí que eu fui obrigado a ir exclusivamente para o jornalismo, porque eu tinha um escritório que fechava contratos internacionais para indústrias. Eu trabalhava, então, o trabalho como blogueiro, tal, como youtuber, era uma coisa que eu fazia assim, sem maiores interesses. O que pagava as minhas contas era o trabalho como trader. Eu viajava América Latina, África, às vezes Europa, para fechar contratos de exportação. Só que, você veja bem, quando aconteceu isso aí, só no Jornal Nacional apareci 6 vezes. Então, as empresas começaram a romper contratos comigo. Gerou um prejuízo, né? Não, eles acabaram com o meu negócio. Porém, como ficou o mês de abril e o mês de maio de 2017, todo dia eu estava na imprensa. Toda hora no Jornal Nacional, ou era no Jornal da Gazeta, ou era no SBT, ou era na Band, ou era na Record, ou era na Globo News, alguma coisa tinha toda hora, porque eles acharam que eles iam pegar o Lula através de mim. Sabe, que o Lula estava tentando, porque eles queriam dizer que o Lula estava tentando obstruir a justiça e pegou um blogueiro do mal ali para, entendeu? Só que eles não conseguiram me ligar ao Lula. Começaram a devassar a minha vida, eles foram ver se achavam algum dinheiro que eu tivesse recebido do PT ou do Lula, mas não acharam nada, porque para mim não veio nunca, entendeu? Eu fazia porque é o que eu achava, o que eu acho até hoje que eu tenho que fazer, entendeu? E aí eles fizeram toda essa devassa na minha vida, não conseguiram nada, mas uma coisa eu acho que eu fiz. Eu, por exemplo, pode-se dizer que eu sou uma das poucas pessoas que derrotou o Sérgio Moro, porque ele teve que sair das minhas costas. E ele não conseguiu provar nada contra mim. E você terminou absolvido, né? De acusações que foram injustas. Não, nem teve processo. Nem teve processo. Ele não tinha o suficiente. O Sérgio Moro, você veja que ele acabou de fazer uma denúncia contra o presidente da República. Agora ele está sendo alvo daqueles caras que faziam balão do super-herói, do super-homem. Muito bem. Ele foi levar as provas para o STF. O que falaram sobre isso? Que as provas eram o quê? Fracas. Não é isso que falaram? Exatamente. Porque esse cara parece que ele não entende. Parece que a história se repete, né?
Entendeu? Ele não entende, ele parece que ele não entende. Ele é um cara que ele tem uma visão. Eu não duvido que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, eu não duvido que o Bolsonaro tentou controlá-lo, porém, ele não teve tirocínio, ele não teve perspicácia, ele não teve conhecimentos para se cercar das provas que precisava. Dizem que as provas são fracas. Particularmente, eu não acho que são tão fracas assim. Mas também não são. Por ele ter ficado 15 meses lá, porque ele demorou 15 meses para acordar. Então é um negócio meio... Muito bem. Bom, Eduardo Guimarães, editor do blog da Cidadania, compartilha um pouco da sua história e da história do blog conosco. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e deixe uma reflexão final para quem nos acompanha nesse momento. Olha, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil vive sob uma ameaça muito grande. Ele está sendo governado por uma pessoa sem qualquer condição para exercer o cargo que exerce, e cabe a cada um de nós fazer o possível para conscientizar a sociedade, conscientizar o seu próximo, aquele que você acha que não está conscientizado, da importância de restaurar a democracia no nosso país. E o primeiro passo para que isso aconteça é tirar Jair Messias Bolsonaro da presidência da República. É isso aí. Muito obrigado, Eduardo Guimarães, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Um grande abraço. Um grande abraço. O pessoal conheça também aí o blog da Cidadania. É isso aí.